Boa tarde a todos, agradeço a participação. Então, vamos dar início ao nosso webinar Técnicas de ICP voltadas a aplicações desafiadoras, para além da determinação total. Esse é um webinar em parceria com a Analytic ENA. O nosso palestrante será o Rodrigo Moreto, ele é especialista de produtos e aplicações da Analytic ENA para a América Latina, graduado em Química pelo Instituto Federal do Espírito Santo, mestre em Química Analítica e doutor em Ciências pela Unicamp. Ele possui uma larga experiência em técnicas analíticas, instrumentais, especialmente espectrofotométricas e preparo de amostras. Rodrigo, por favor, pode iniciar. Boa tarde a todos. Vou pedir, Sheila, você que tem microfone, que confirme se você me escuta. Assim eu posso prosseguir com a minha apresentação. Sim, estou te ouvindo. Tá. Eu acho que eu também vou então compartilhar minha tela. Eu acho que você está compartilhando a tua. Não mais. Vou pedir também, Sheila, para que você, por favor, confirme se eu estou compartilhando minha tela, se está visível a todos. Está visível ainda? Isso, agora vai para modo apresentação. Aqui fica visível, né? Isso. Porque aí eu acho que eu apago minha câmera para que a apresentação fique mais focada. Ou posso fazer também direto, não tem problema. Bom, compartilhando aqui a apresentação. Vou dar início. Okay. Boa tarde a todos. A Sheila já me apresentou, sou o Rodrigo, trabalho para a empresa Analytic ENA, que é uma empresa alemã, já com mais de 30 anos de mercado. Está localizada na cidade de Jena, por isso o nome é Analytic ENA. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes nesse webinar, que é intitulado Técnicas com ICP voltadas a aplicações desafiadoras. E, no caso da técnica de ICP massas, eu trago alguns exemplos que vão além da determinação elementar total. Essa palestra está sendo desenvolvida, proposta, na verdade, em parceria com a ProAnálise, que é uma das distribuidoras da Analytic ENA aqui no Brasil. Falando, então, das técnicas de ICP, porque essas técnicas elas têm um grande apelo quando nós falamos das técnicas instrumentais analíticas, porque essas técnicas elas têm como característica, são técnicas multielementares com uma ampla cobertura elementar, sendo que ao redor aí de mais de 70 elementos são determinados, a partir dos metais, passando pelos semimetais e também elementos não metais. Então, por ser uma técnica multielementar, são técnicas que costumam ter um amplo apelo em análise de rotina, especialmente quando há necessidade de uma alta frequência analítica, quando o número de amostras é elevado, porque são técnicas com uma maior velocidade de análise, principalmente quando comparada com a técnica de absorção atômica convencional. São técnicas precisas para medidas quantitativas. Uma outra vantagem dessas técnicas está no ponto que se refere tanto à ampla faixa dinâmica de concentração, diferentemente da absorção atômica, que tem uma faixa dinâmica de concentração um pouco mais curta, e também essas técnicas normalmente elas são buscadas quando há a necessidade de atingir baixos limites de detecção e quantificação, que corriqueiramente, pela técnica de CP massa, está aí na ordem de nanogramas por litro, também microgramas por litro. Aqui também a gente já está falando da técnica de CP óptico. Então, por essas características, são técnicas que têm um apelo e são indicadas para análise de rotina. Uma outra vantagem dessas técnicas, frente, por exemplo, a outras técnicas, é no que se refere à possibilidade de análises semi-quantitativas, em termos de poder fazer um screening de uma amostra sem adicionar padrão, para ter uma ideia de quais elementos diferem em termos de concentração, aí sim, para futuramente buscar desenvolver um método quantitativo, e também porque, especialmente falando aqui da técnica de CP massas, é possível usar essa técnica
para aplicações que vão além da determinação total, como, por exemplo, fazer um estudo de diluição ou razão isotópica, monitorando isótopos distintos, e também, por que não, trabalhar com análise de especiação. Bom, falando do sistema de introdução, que é comum das técnicas de ICP, ele consiste, por exemplo, considerando uma amostra líquida, uma bomba peristáltica para fazer aporte de fluxo constante de amostra no sistema de nebulização, que é composto por um nebulizador, por exemplo, um nebulizador que é o mais comum do tipo concêntrico, onde a função desse nebulizador é justamente converter essa amostra líquida em um aerossol líquido, uma vez que há um fluxo contínuo de um gás de nebulização, por exemplo, argônio, para que justamente ocorra a formação desse spray, desse aerossol líquido da amostra. Finalmente, nós temos a câmara de nebulização, onde o papel da câmara de nebulização é filtrar esse aerossol para que as gotículas menores sejam transportadas e cheguem até o plasma, por exemplo, um plasma de argônio, que é a fonte dessas técnicas de ICP, e as gotículas maiores, elas são descartadas. A câmara de nebulização é importante porque aí, filtrando essas gotículas do aerossol, há um favorecimento dos processos que devem ocorrer no plasma, que depois eu vou comentar. Uma segunda função da câmara de nebulização é suavizar os pulsos da bomba peristáltica. Esse movimento de peristaltismo, ele tem uma certa variabilidade, então a presença da câmara de nebulização, ela acaba suavizando esses pulsos e aí também contribuindo para uma maior precisão das medidas. Tanto o nebulizador quanto a câmara de nebulização existem de diferentes tipos e também com diferente composição a depender do tipo de aplicação. Falando primeiro do nebulizador, como eu já comentei, o tipo concêntrico é o mais comum, já comentei da função do nebulizador, mas comentando um pouco mais sobre o nebulizador, idealmente, existe aqui, por exemplo, uma distribuição de tamanho no que se refere ao tamanho das gotículas, onde, idealmente, quanto menor é o tamanho das gotículas, mais rápido e de maneira mais eficiente, alguns processos que vão ocorrer no plasma devido à alta temperatura, dentre eles a dissolvatação e a vaporização, eles vão ocorrer, então, com essa maior eficiência. Então, quanto mais estreito é essa distribuição de tamanho das gotículas, mais eficientes são esses processos, onde, idealmente, gotículas que são maiores do que 10 micrômetros, elas não vão apresentar um sinal virtual, porque a maioria do sinal ele vai ocorrer justamente a partir de gotículas pequenas, aí inferior a 5, 3 micrômetros. Já a câmara de nebulização, como eu comentei também, ela vai remover as gotículas maiores. E, basicamente, nas técnicas de ICP, nós podemos separar as câmaras de nebulização como de dois tipos. As câmaras de nebulização, vou começar pela ciclônica, porque ela é a mais comum, eu diria, nas técnicas de ICP, ainda mais se a gente generalizar técnicas de ICP, ICP óptico e ICP massas, porque embora o objetivo seja o mesmo, o princípio de filtração dessas gotículas é diferente entre a câmara ciclônica e a câmara do outro tipo, que é a câmara de duplo passo. Na câmara ciclônica, o fenômeno de filtração é por força centrífuga, enquanto que na câmara de duplo passo, esse efeito é um efeito de deposição gravitacional. O que acontece? A vantagem da câmara ciclônica é que, em geral, ela apresenta um menor volume que a câmara de duplo passo. Isso significa, então, uma rápida limpeza e também em uma maior estabilidade com um curto tempo, ou seja, um rápido tempo de estabilização devido ao seu menor volume interno frente à câmara de duplo passo. Então, ela tem um potencial para aumentar um pouco a sensibilidade
de uma análise quando do uso dessa câmara. Enquanto que a câmara de duplo passo, ela vai demandar um maior tempo de estabilização, porque ela possui uma maior área de superfície e, portanto, maior volume interno. Só que aí, esse maior tempo de estabilização, ele vem também com o benefício de uma maior qualidade, uma melhor qualidade do aerossol, porque essa filtração, ela tende a ser mais eficiente, então, normalmente as câmaras de duplo passo, elas vão apresentar uma maior precisão do que câmaras ciclônicas. E aí, para a técnica de CP massas, já é um pouco mais comum observar câmaras de nebulização do tipo duplo passo. Falando agora das fontes, das técnicas com ICP, que é um plasma de argônio, nesse caso. O plasma ele é considerado o quarto estado físico da matéria, porque ele é um gás parcialmente ionizado. Então, nós temos que o plasma de argônio, ao ser gerado, ele resulta em uma escala de temperatura que vai de 6.000 até 10.000 graus Celsius, sendo que esse fenômeno que ocorre, a geração do plasma, ele é um fenômeno de sucessivas colisões entre elétrons e átomos de argônio, gerando argônio ionizado e mais elétrons. Como um primeiro estágio da formação do plasma, há necessidade de uma formação de uma centelha, para que essa centelha arranque elétrons de átomos de argônio no estado gasoso, e aí a bobina de indução, que está conectada a um gerador de radiofrequência, gera um campo magnético nessa zona da tocha, onde fica alocado o plasma, e esse campo magnético, essa energia, ela é transferida da bobina para o plasma de forma indutiva. Por isso que essas técnicas são consideradas indutivamente acopladas. Então, a transferência por indução de energia da bobina até o plasma é o que vai manter essas reações entre elétrons e novos átomos de argônio para gerar argônio ionizado e elétrons. Então, a gente tem o plasma sendo essa mistura de argônio parcialmente ionizado. A tocha, ela também é um componente fundamental do sistema de plasma, porque é pela tocha que os fluxos de argônio são introduzidos para gerar o plasma, para manter o plasma, e, além disso, a amostra é introduzida por meio do tubo injetor. Então, existem também alguns modelos de tocha, sendo que o modelo mais comumente observado e mais robusto, mais amplamente utilizado, é a tocha do tipo fácil. Uma vez que o aerossol líquido da amostra é introduzido no plasma, devido à alta temperatura do plasma e também devido ao tempo de residência da amostra no plasma, então, distintos processos vão ocorrer. O primeiro deles é o processo de secagem, onde eu tenho uma conversão da amostra líquida, onde ocorre uma dessolvatação, então, momentaneamente, eu tenho a forma ali dos elementos associados na forma de sal, e rapidamente ocorre o processo de vaporização, onde eu tenho a vaporização, formação de gás, por exemplo, desse sal, dessa molécula agregada, e aí, com maior tempo de residência, o primeiro processo que ocorre é a dissociação e, por consequência, a atomização com formação de átomos no estado gasoso. O processo que ocorre em seguida é a absorção, então nós temos o princípio, por exemplo, da técnica de absorção atômica, onde ocorre a geração de átomos excitados. A partir da excitação dos átomos, dois processos irão ocorrer no plasma de argônio, sendo que o processo de ionização, ele é o princípio da técnica de CP massas, enquanto que, se esse átomo excitado, ele retorna ao seu estado fundamental, ou até mesmo um íon, ao ser formado, é excitado e retorna ao seu estado fundamental, nós temos como princípio a emissão, que é o princípio usado na técnica de ICP ótico. Nós temos ainda uma zona de recombinação do plasma, que é uma zona mais fria, onde pode ocorrer a formação
de moléculas, especialmente óxidos, que são problemáticos para as técnicas de CP e devem ser minimizados, porque são espécies interferentes, especialmente para a técnica de CP massas. Falando primeiro da técnica de CP ótico, o sistema de introdução e o sistema de tocha é análogo ao sistema que eu já comentei com vocês, e aqui nessa técnica, o que ocorre, então, o princípio da técnica de CP ótico é o princípio da emissão, e uma vez que ocorre a emissão em diversos comprimentos de ondas, que são característicos para cada elemento, os equipamentos de CP ótico, eles têm uma zona de transferência ótica, e claro, a gente pode observar essa energia emitida a partir de átomos e íons no estado excitado numa vista axial ou numa vista radial, mas claro, o detector de um equipamento de CP ótico ele não é seletivo, então é papel do banco ótico, que é composto por espelhos, monocromadores, fazer a seleção de onda, de comprimentos de onda ou de faixas de comprimento de onda para posterior detecção. E aí, como resposta de detecção pela técnica de CP ótico, nós temos uma determinada intensidade de detecção versus comprimento de onda em nanômetros, onde idealmente esses equipamentos vão usar detectores do tipo CCD, não é detectado apenas a linha de emissão do analito, mas também as vizinhanças espectrais da linha de emissão, assim como alguns pixels são usados para fazer a correção simultânea do sinal de fundo. Falando do banco ótico de equipamentos de CP ótico, eu gostaria de destacar o banco ótico do nosso modelo de CP ótico, da Analytics, que é denominado PlasmaQuant 9100. Se a gente considerar o modelo Elite, nós estamos falando de um equipamento que apresenta alta resolução de 2 picômetros de resolução. É um banco ótico já bem estabelecido, encapsulado, trabalha purgado com argônio, e esse banco ótico, ele combina 2 monocromadores, um prisma, para fazer então a pré-seleção de uma faixa de comprimento de ondas, que ao ser refletido pelo banco ótico, é então difratado por uma rede de difração do tipo Echelle, com alta resolução, e a detecção ocorre posteriormente a essa difração, onde usamos um detector CCD para detectar, além da linha de emissão do analito, também as vizinhanças espectrais e fazer a correção simultânea do sinal de fundo. Como qualquer equipamento da Analytics, aqui para o nosso CP ótico, também temos como garantia de fábrica de 10 anos em qualquer componente do banco ótico, que dá uma segurança também para os clientes, né, quando dá a aquisição da nossa tecnologia. Falando do sistema de detecção, então, como eu comentei, um detector do tipo CCD, onde uma vez mais nós temos a informação da linha de emissão do analito, usamos alguns pixels para fazer a correção do sinal de fundo, fazer ajuste da linha de base, que conta com ajuste automático com a nossa tecnologia, então o cliente não precisa, o operador não precisa ficar fazendo ajuste da linha de emissão para integração do sinal manualmente. Essa ferramenta ABC já faz esse ajuste em toda a janela de detecção, que traz um conforto operacional muito grande, além de uma redução no tempo total do tratamento de dados, e claro que trabalhando, se for um modelo Elite, com uma alta resolução que permite fugir de algumas interferências, ou até mesmo facilita o entendimento de interferências para criar modelos de correção. Então, aí também está uma das vantagens da alta resolução para a técnica de CP ótico. Falando de algumas aplicações com o nosso equipamento de CP ótico, modelo PlasmaQuant 9100, a primeira delas é com relação à determinação de elementos das terras raras em amostras geológicas.
existe todo o interesse pela determinação desses elementos, porque diversos materiais de alta tecnologia têm em sua composição minerais que têm em sua presença os elementos, né, das terras raras, e a concentração desses elementos, assim como o nível de pureza, a depender do material, vai ter um papel decisivo quando da aplicação daquela matéria-prima na fabricação de cada um desses materiais ou desses dispositivos. Então, existe um interesse muito grande em toda a cadeia dos elementos das terras raras, desde a exploração para o uso dessa matéria-prima, o uso dos óxidos para obtenção, ao final, do metal, desse elemento das terras raras em alta pureza. Então, nós temos que técnicas de raio-x usualmente são mais usadas na matéria-prima, especialmente porque aí se espera que a concentração desses elementos das terras raras seja maior. Nós temos a técnica de CP-massas, que é bastante indicada para monitorar impurezas nesses materiais que são de alta pureza, porque a técnica de CP-massas vai atingir baixos limites de detecção, mas para alguns campos de aplicação, especialmente para os óxidos, que têm uma relação intermediária em termos de concentração dos elementos das terras raras e também uma carga de matriz mais elevada que o material de alta pureza, onde essa combinação de fatores, em tese, pode ser difícil para a técnica de CP-massas devido ao alto teor de carga de matriz, assim como por conta de detectabilidade, ou até mesmo frequência analítica aqui, que já há uma demanda maior, difícil para as técnicas de raio-x. E aí, a gente tem que a técnica de CP óptico, ela pode ser considerada para esse tipo de aplicação também. Claro que para as outras ela também pode. Só que existe um problema para os elementos das terras raras, quando a gente considera a técnica de CP óptico, que são esperados espectros com muitas linhas na região dos elementos das terras raras. Então, isso demanda uma resolução espectral, e aí, por isso, equipamentos de alta resolução eles vão poder ser usados com uma performance superior para esse tipo de aplicação. Normalmente, nesse nível, há um requerimento para limite de detecção baixos, porque as concentrações dos elementos das terras raras, nesse caso, são inferiores, e também uma certa estabilidade de plasma, porque ainda a gente vai ter uma matriz residual aqui bem considerável e que também vai ter um impacto na interferência espectral. Então, por isso que a resolução pode ser usada como um benefício para esse tipo de aplicação. Então, a gente tem que a técnica de CP óptico, sim, ela pode ser usada para buscar essa velocidade de análise também com uma certa sensibilidade para esse tipo de aplicação. Falando da aplicação em si, então, foram consideradas amostras minerais, nesse caso granito e arenito. O preparo da amostra foi realizado por fusão alcalina, onde o conteúdo da matriz resultante é elevado de 12 gramas por litro, porque o preparo foi realizado usando peróxido de sódio, depois foi retomado em ácido. Como eu comentei, há uma necessidade de faixa de calibração partindo de baixo ppb, para conseguir cobrir bastante essa aplicação, essa demanda de aplicação em elementos das terras raras. E, claro, nesse caso, usando a fusão alcalina, não há necessidade de usar kits inertes, mas também é possível preparar amostras minerais usando, por exemplo, ácido fluorídrico. Não foi o caso dessa aplicação, e nesse caso, a gente também conta com um sistema de introdução que é inerte, tá? Tanto o nebulizador quanto a câmara de nebulização feitos em PFA, e também as partes da tocha feitas de material inerte. Então, aqui está a faixa de calibração dos diferentes elementos das terras raras. E aí, como se tratando de uma matriz resultante elevada de 12 gramas por litro,
há necessidade de ter uma robustez do plasma, o que é garantido pela nossa tecnologia, porque o plasma quântico 9100 ele possui um gerador de alta frequência, trabalha com 40 MHz de frequência, isso significa 40 milhões de colisões por segundo no plasma. Nosso equipamento ele apresenta o mais amplo, uma maior faixa de trabalho em termos de potência de radiofrequência, indo desde 700 até 1.700 watts. Então, com essa ampla faixa de potência, a gente consegue encontrar condições ótimas de plasma para todos os elementos e todas as matrizes. A alta frequência ela também vem com o benefício de um curto tempo de aquecimento e estabilização do plasma, que é alcançado com 15 minutos, e aí a gente já possui essa estabilidade a longo prazo. E uma última característica do nosso sistema de plasma é que a nossa bobina ela conta com 4 voltas e não somente 3. Com isso, a gente aumenta a faixa analítica do plasma, resultando do nosso equipamento que possui a maior sensibilidade do mercado. Voltando agora para os resultados dessa aplicação. Então, aqui estão os distintos elementos das terras raras. Foi considerada aqui apenas a vista axial, porque há esse requerimento de trabalhar com alta sensibilidade devido à concentração. Vocês podem ver que a ferramenta ABC foi usada para praticamente todos os elementos, com exceção do samário. Então, é uma ferramenta que funciona muito bem para fazer a correção da linha de base. E também eu destaco aqui os benefícios da alta resolução, onde as linhas intensas aqui de alguns dos elementos das terras raras, elas estão livres de interferência, sendo, então, podendo ser usadas para fins analíticos. Então, a gente não tem um comprometimento da performance analítica, tendo que escolher uma linha secundária para fugir da interferência e acabar comprometendo a sensibilidade e a performance em termos de detectabilidade. Em termos de resultado, como eu destaco aqui no primeiro momento, os valores medidos com o nosso equipamento estão muito próximos dos valores presentes na carta de certificação para ambos os materiais de referência, tanto o granito quanto o arenito, demonstrando assim a exatidão das medidas. Eu também gostaria de destacar os limites de detecção aí que para a maioria dos elementos estiveram da ordem de sub-ppb, mostrando que sim, o nosso equipamento é o mais sensível do mercado e juntamente com o benefício da alta resolução, alcançamos limites de detecção que são bastante importantes quando consideramos a técnica de CP óptico. Também destaco aqui para alguns elementos que eu trago aqui, o benefício, mais uma vez, da alta resolução, onde é possível, aqui nesse caso, fazer a detecção de série, de neodímio livre de interferência, não tendo que buscar novas linhas e aí contribuindo, claro, para alcançar limites de detecção que são os menores do mercado. Gostaria de falar um pouco agora da técnica de CP óptico, mas agora na análise de amostras orgânicas, tanto amostras de óleos comestíveis quanto amostras petroquímicas, sendo que eu gostaria de começar pelos desafios que envolvem a análise de amostras orgânicas, no que se refere principalmente à introdução direta de uma matriz orgânica no plasma. Se alguns cuidados não são tomados, esse tipo de situação pode acontecer, que é o entupimento do tubo injetor e depósito na tocha da amostra, então isso pode gerar até o derretimento da tocha. Então, alguns ajustes são necessários, além da robustez do plasma, para conseguir trabalhar com amostras orgânicas de maneira robusta e em rotina pela técnica de CP óptico. Então, se isso aqui ocorre, né, além de possíveis danos devido à deposição de carbono na tocha, você pode até acabar danificando a tocha, mas seguramente você vai apagar o plasma. Além de uma questão de ter que lidar com esse tipo de amostra devido à natureza da matriz,
Um outro problema que pode surgir de cunho analítico é devido às interferências espectrais que vão ocorrer, ou que podem ocorrer, devido à presença das espécies diferentes aqui de carbono no espectro quando da detecção pela técnica de CP óptico. Então, quando a gente pensa nesse tipo de amostra orgânica, basicamente nós temos dois caminhos a tomar. O primeiro deles seria, eu vou dar conta dessa matriz, eu vou decompor essa matriz orgânica usando alguma etapa de preparo das amostras, como, por exemplo, decomposição ácida assistida por radiação micro-ondas, ou eu posso optar por uma outra via, que seria a diluição direta dessas amostras usando um solvente orgânico. Cada uma dessas estratégias, elas vão ter vantagens e desvantagens, e quando da análise dessas amostras, a gente tem que tentar conhecer as vantagens e desvantagens para tentar contornar os possíveis problemas. Quando a gente fala da decomposição assistida por radiação micro-ondas, como vantagens está, claro, a remoção da matriz orgânica via decomposição da matriz. Só que, de limitações, nós temos que se trata de uma etapa adicional no preparo da amostra, então também uma etapa adicional no que se refere ao tempo do preparo de amostra, porque além da adição dos reagentes, existe um tempo para que o procedimento de decomposição ocorra e também mais um tempo para resfriar os frascos. Devido a trabalhar com sistemas fechados, porque em muitos casos as amostras petroquímicas são voláteis, ou alguns analitos são voláteis, há o requerimento de trabalhar com sistemas em vasos fechados, então tem que cuidar com a quantidade de amostra adicionada, porque devido à alta carga de carbono, pode ocorrer uma sobrepressão e explosão do frasco, até mesmo da tampa do micro-ondas, então também pode ter uma questão envolvida aí com danos e também com risco à segurança do operador. Uma vez que a quantidade de amostra é reduzida e a quantidade de ácido é considerável para tentar decompor essa amostra orgânica, acaba que há um requerimento de elevada diluição da amostra, então você tem que trabalhar com técnicas analíticas que consigam detectar, por exemplo, em nível de ppb ou baixo ppb, e esse risco de explosão que eu já comentei. Por outro lado, quando a gente trabalha com a questão da diluição do solvente orgânico, nós temos como limitação que a gente não decompôs a matriz, ou seja, a matriz orgânica continua ali, a gente está diluindo em solvente orgânico, e como a gente está fazendo uma diluição em solvente orgânico, a gente também necessita buscar um método de calibração com o solvente orgânico, então existe todo um trabalho aqui no que se refere à compatibilização entre a matriz da amostra e esse padrão de calibração. Mas o benefício dessa estratégia seria a baixa diluição da amostra e também um menor número de etapas para o preparo. E é claro que aqui também, por se tratar da introdução direta de uma amostra orgânica ou um solvente orgânico, nós temos que ter um equipamento que possua um sistema de plasma robusto, assim como é o sistema de plasma do PlasmaQuant 9100, devido ao gerador de alta frequência, como eu já comentei, é possível fazer a introdução de amostras orgânicas de forma direta e o plasma segue robusto trabalhando, e o mesmo se aplica, por exemplo, a amostras com alto teor salino. Então, é um plasma extremamente indicado para trabalhar com amostras difíceis. É claro que ninguém vai trabalhar nessas condições, uma diluição é sempre bem-vinda, até para reduzir a quantidade de intervenções necessárias para limpar o cone da interface, para limpar a tocha, mas isso é só para provar que, de fato, o plasma do nosso equipamento é o mais robusto do mercado. Além da robustez do plasma, trabalhando com amostras orgânicas, é possível fazer alguns ajustes ou algumas modificações do sistema de introdução de amostras, justamente para buscar reduzir a carga da matriz
no plasma. A primeira delas, por exemplo, é usar uma câmara de nebulização que tem esse tubo interno aqui para reduzir e para filtrar ainda mais o aerossol da amostra. Também podemos reduzir, alterar o tubo injetor da tocha. Por exemplo, normalmente com a técnica de CP ótico, trabalha-se com um tubo injetor de 2 milímetros. Nesse caso, a gente pode substituir por um tubo interno de 1 milímetro. E aí, essa é uma vantagem do nosso sistema de tocha, que a nossa tocha ela é desmontável. Então, você pode personalizar em certa medida, até para buscar ter um desempenho mais adequado. Também pode-se reduzir a velocidade de bombeio da amostra, para reduzir a carga de matriz, o aporte de amostra no sistema. E também usar um nebulizador que trabalha com o fluxo de nebulização reduzido, sempre buscando a redução da carga de matriz. Pode existir uma preocupação se a redução da carga de matriz vai reduzir os limites de detecção, mas, na verdade, o que acontece é que, por mais que você reduza a carga de matriz, a redução na sensibilidade ela não é acompanhada na mesma taxa, porque o plasma ele fica, digamos, de certa forma, mais livre para dar conta de excitar ou ionizar os elementos presentes na amostra. E não é consumida a energia dele com a matriz. Uma outra estratégia, e aí isso é uma característica também do nosso equipamento, quando da ignição do plasma, nós podemos reduzir a altura do tubo injetor, ou seja, a gente pode afastar o tubo injetor do plasma, então isso auxilia bastante para que não ocorra bloqueio ou entupimento do tubo injetor. E, além disso, a gente pode tentar aumentar um pouco o fluxo do gás de nebulização para afastar o plasma do tubo injetor, e aí a gente não tende a observar entupimentos no tubo injetor da tocha. Falando, então, da aplicação, primeiro para óleos comestíveis, eles são essenciais em uma dieta, devido a inúmeros benefícios. Ele é um produto bastante considerado, claro, para fins alimentícios, então está presente na indústria alimentícia, mas também em produtos cosméticos. Então, é necessário um controle de qualidade em toda a cadeia dos óleos comestíveis, seja para fins alimentícios ou cosméticos. Então, em toda a cadeia, desde a extração até o produto final e passando pelo processamento. A demanda para esse tipo de aplicação, eu diria que é uma das demandas onde a técnica de CP ótico é a técnica mais indicada, porque ele possibilita a determinação multielementar, ele pode trabalhar com os elementos que são macro constituintes nessas amostras e também monitorar elementos que são tóxicos, porque atinge baixos limites de detecção, e aí pode trabalhar com essa ampla faixa de trabalho. Existem diversas normas, inclusive normas ISO, onde a técnica de CP ótico justamente é usada para esse tipo de aplicação, e também usando aqui como estratégia a diluição direta das amostras com solventes distintos, por exemplo, de baixa viscosidade. Então, claro que, como eu já comentei com vocês, por ter os problemas de interferência com as espécies de carbono, se tratar de uma matriz orgânica, um equipamento que apresenta um plasma robusto, tem uma ótica de alta resolução, ele vai poder atingir uma performance superior para esse tipo de aplicação. Falando do preparo das amostras, elas foram aquecidas a 60 graus, homogeneizadas, e diferentes solventes foram considerados para a diluição dessas amostras, sendo que o chileno foi o mais indicado, onde conseguiu uma melhor compatibilização entre os padrões de calibração e a diluição das amostras. Foram utilizados padrões elementares em meio oleoso, foi usado um óleo branco para fazer ajuste de viscosidade, mais o diluente. Então, todos esses elementos foram determinados a partir da nossa estratégia, onde, nesse caso, não foi... A gente optou por 2 caminhos, um deles reduzindo
a altura do tubo injetor e aumentando o fluxo de gás auxiliar para que não ocorra a deposição de carbono no tubo injetor, mas também adicionando oxigênio como uma segunda estratégia, porque aí o oxigênio ele vai consumir o carbono residual e aí a gente não vai ter esse problema de entupimento. Como resultado, eu começo destacando aqui os limites de detecção do método, onde com o nosso equipamento já na amostra, considerando o fator de diluição, limite de detecção do método da ordem de baixo ppb, foram obtidos para todos os elementos, mostrando de fato que o nosso equipamento ele vai atingir os melhores limites de detecção do mercado em termos de CP ótico. Foi feito um teste de estabilidade durante 8 horas, onde os valores de recuperação aí ficaram nessa faixa, demonstrando a estabilidade do nosso equipamento em termos de operação e também com alta precisão. Em termos de resultados, por exemplo, aqui para o óleo de colza também, mostrou aí uma alta estabilidade ao longo de 16 horas, mas o que eu destaco desses resultados é que foi possível observar que, à medida que o processo de refino, as etapas são aumentadas, é possível observar que o nível de alguns elementos ele começa a cair, por exemplo, para o alumínio, aqui para o cálcio, idem, então, realmente mostrando que a técnica de CP ótica ela pode ser usada para monitorar óleos comestíveis em toda a cadeia de produção para os fins mais variados e para controle de qualidade. Uma outra aplicação de amostra orgânica seria para amostras de nafta, que tem uma importância muito grande no setor petroquímico. A nafta é considerada a fração leve do petróleo, um derivado do petróleo. É usada na formulação da gasolina, porque tem uma certa similaridade com a gasolina, e ela, principalmente na indústria petroquímica, ela é usada na produção de polímeros em geral. Então, a demanda técnica para análise de nafta são de técnicas de CP, a técnica de CP ótico é a mais indicada, mas, por vezes, a técnica de CP massas ela é considerada para alguns elementos, por exemplo, arsênio, onde se requer baixos limites de quantificação. Mas, com o nosso CP ótico, a gente pode, sim, trabalhar e atender as normas relativas a amostras petroquímicas, porque é um equipamento que possui alta sensibilidade, tem uma robustez em termos de carga de matriz que é superior à técnica de CP massas, que vai apresentar uma certa limitação. Então, aqui as amostras foram diluídas em querosene, uma estratégia muito similar à estratégia para as amostras de óleo comestível, mas aqui foi usado o hexano. A estratégia aqui também foi similar, porém a gente também usou um acessório adicional, que é o ISOMIST, que é uma câmara de nebulização com temperatura controlada, justamente para ter um aerossol, a formação mais controlada e mais otimizada do aerossol para amostras de nafta, que são amostras que não são tão estáveis, são amostras voláteis. Eu destaco aqui, por exemplo, que para a gente teve aqui todo um cuidado de atender normas, especialmente para silício, existe uma preocupação quanto à concentração desse e de outros elementos nas amostras de nafta, onde os limites de detecção requeridos são baixos para justamente estabelecer qual vai ser a finalidade do uso da nafta. Então, vocês podem observar aqui que para a maioria dos elementos, iniciamos a curva de calibração em 10 ppb, o que é bastante impressionante para um equipamento de CP ótico. Isso também fica confirmado a detectabilidade, a performance do nosso equipamento com os limites de detecção obtidos para o método, para muitos elementos da ordem de sub-ppb e para alguns de baixo ppb, mostrando de fato que o nosso equipamento apresenta os melhores limites de detecção do mercado e, claro, que com alta estabilidade em termos de médio e longo prazo. Então, por exemplo, com essa estratégia, foi possível monitorar o silício em baixas concentrações, o que é de interesse, por exemplo, da indústria petroquímica.
Uma outra característica quando a gente adiciona o oxigênio, que eu mencionei, o oxigênio ele traz uma robustez para o plasma, porque vai consumir esse excesso de carbono da matriz, evitando problemas de entupimento do tubo injetor, mas além desse benefício nos sistemas de introdução, a adição de oxigênio no plasma também vem com um benefício analítico, porque você pode melhorar a questão das interferências por parte do carbono, adicionando oxigênio, e além disso, você consegue, então, atingir melhores limites de detecção aí, numa melhora de 15 vezes, por exemplo, só pela adição do oxigênio, porque você simplifica bastante esse sinal de fundo. Também é uma possibilidade. Falando um pouco agora da técnica de CP massas, o nosso modelo de CP massas é denominado Plasma Quant MS Series, é uma série de equipamentos, porque ao final, desculpa, nós temos 4 modelos, tá? Falando um pouco da história da técnica de CP massas, ela começou lá pela década de 60, olha o Fácil aqui, que é o inventor da tocha do tipo Fácil. Começaram trabalhos com a técnica de CP, na época, CP-AES, e aí foi onde começou a se desenvolver a técnica depois do CP-AES, a técnica de CP massas. Então, houve todo um desenvolvimento, mas a técnica, de fato, ela foi estabelecida na década de 80, onde o professor Sam Hook, na época aluno de doutorado do Welmer Fácil, eles desenvolveram com sucesso essa conexão da fonte ICP com um espectrômetro de massas. E aí, em 83, é lançado o primeiro equipamento de CP massas no mercado. E aí, apenas 11 anos depois que veio o primeiro equipamento de bancada, na década de 90, e aí, desde então, a técnica de CP massas, os instrumentos de CP massas, eles se desenvolveram de maneira bastante expressiva e já são equipamentos cada vez mais presentes em uma rotina analítica. Falando dos processos, então a gente estava falando da técnica de CP óptico, onde o princípio é a emissão, agora aqui na técnica de CP massas, o princípio é a ionização. Esse processo ele ocorre à pressão atmosférica. Então, por que se usa um plasma de argônio como fonte de íons nesse caso? Porque a gente está buscando íons aqui. Porque o argônio ele é uma fonte extremamente eficiente de íons, porque ele possui um potencial de ionização que é maior do que a maioria dos elementos da tabela periódica, sendo possível ionizar os elementos, mesmo de maneira geral, a sua primeira energia de ionização, e alguns elementos até a sua segunda energia de ionização, mostrando que, de fato, o plasma de argônio é uma fonte extremamente eficiente de íons. Como eu comentei, é um processo que ocorre, a formação do plasma e a ionização, ela ocorre à pressão atmosférica, por isso que há necessidade da presença de uma interface, onde, após a formação dos íons, a interface é responsável por fazer a extração dos íons gerados no plasma, buscando extrair de maneira mais eficiente esses íons e que essa extração, quando ela ocorra, esse momento de amostragem, ela ocorra com baixa formação de poliatômicos, especialmente óxidos, que são interferentes, e também íons com dupla carga, que também vão ser espécies interferentes da técnica de CP massas. Então, falando, né, já comentamos o sistema de introdução, a fonte de íons, a interface, que é composta por 2 cones, cone amostrador e skimmer cone. Aqui já é uma região de pré-vácuo, porque o espectrômetro de massas ele trabalha sob alto vácuo, então nós temos pressão atmosférica, alto vácuo, e a gente tem uma região de interface aqui, que trabalha sobre pré-vácuo, que é onde está a interface responsável por fazer a extração desses íons. Uma vez extraído, os íons são transmitidos ao longo do espectrômetro de massas por meio da ótica iônica. É necessário um sistema de gerenciamento de interferências. É necessário também
um analisador de razão massa-carga, que por vezes é conhecido como analisador de massas, porque o detector, uma fotomultiplicadora de elétrons, não é um detector seletivo, então é papel do analisador de massas fazer a seleção de qual íon, com qual razão massa-carga, qual isótopo, né, qual íon a partir de um determinado isótopo vai chegar até o detector e ser detectado. Falando das características exclusivas do equipamento de CP massa da Analytic Enel, eu destaco um ecoplasma padrão de operação. Nosso equipamento ele tem o menor consumo de argônio do mercado usando tocha convencional do tipo fácil. Temos uma célula de colisão e reação que é integrada com a interface do sistema. Temos um espelho iônico para fazer a reflexão do feixe de íons até o conjunto de quadrupolos, e o quadrupolo que atua como filtro de massa, ele é um quadrupolo de alta definição, porque ele trabalha com uma alta frequência. E em seguida temos um detector que não é uma patente da Analytic Enel, mas é um detector que é completamente digital e atinge até 11 ordens de magnitude em termos de resposta de detecção. Como eu comentei, a Analytic Enel ela possui 4 modelos de CP massas, sendo que os modelos Plasma Quant MS e MSQ eles são mais indicados para análise de rotina, e os modelos Elite eles são os modelos que apresentam a maior sensibilidade, mas independentemente do modelo de CP massa da Analytic Enel, a característica do nosso equipamento é ser o mais sensível do mercado, mesmo o nosso modelo, entre aspas, de entrada. Tá? Aí os equipamentos com maior sensibilidade ainda, que são os modelos Elite, eles são indicados, inclusive, para aplicação em pesquisa, onde pode ser necessário agregar alguma técnica periférica, e também para trabalhar, por exemplo, com parte de geoquímica, razão isotópica, detecção de nanopartículas, especiação química, onde, após a separação, a quantidade de amostra que chega por tempo no plasma é pequena, então a alta sensibilidade tem uma vantagem para esse tipo de aplicação. Então, é um carro-chefe também dos equipamentos de CP massas da Analytic Enel. Por que a gente destaca a sensibilidade? Porque a sensibilidade ela tem um papel direto na performance analítica, porque, de fato, quanto maior a sensibilidade, menor é o limite de detecção, considerando aí o cálculo de limite de detecção de acordo com a IUPAC. Não é uma relação linear, tá? A gente tem que levar em consideração o desvio padrão da medida de uma solução branco. E esse desvio padrão ele é influenciado por 2 parâmetros. Um deles é a variabilidade intrínseca da técnica ao longo da transmissão dos íons, desde que são gerados na fonte até a sua detecção, e a própria flutuação da fonte, que é o plasma nesse caso. A gente não consegue medir esse parâmetro sigma, mas a gente consegue converter essa equação para entender como seria um desvio padrão de um branco a partir da intensidade. A intensidade a gente consegue medir de uma solução branca, só fazer uma medida de uma solução branca, onde a intensidade de uma solução branca ela é um resultado de uma pequena contaminação que possa existir naquela solução, mesmo que em nível de ultratraço, mas uma intensidade que é contínua do sinal de fundo. E aí agora a gente pode estabelecer diferentes sensibilidades. Eu vou tomar como exemplo esses 2 primeiros casos. Então, eu tenho um equipamento que tem uma sensibilidade de 150 contagens por ppt, e comparar com o nosso equipamento, que tem 1.500 contagens por ppt, que é um equipamento mais sensível, a contaminação é exatamente a mesma para ambos os equipamentos, de 1 ppt, tá? E é claro que a intensidade residual do branco ela vai ser maior para um equipamento de alta sensibilidade, porque ele enxerga mais do que um equipamento que não tem a alta sensibilidade. Porém, quando a gente substitui esse valor de intensidade de branco, ou ambos os valores, aqui nessa equação e obtém o valor de desvio padrão do branco, e usa esse valor para calcular o limite de detecção,
nós temos que, sim, equipamentos mais sensíveis, eles vão atingir menores limites de detecção que equipamentos menos sensíveis. Como eu falei, não é uma regra linear, aqui a gente considerou uma sensibilidade 10 vezes superior, e essa sensibilidade 10 vezes superior resultou em uma melhora de 3 vezes do limite de detecção. O segundo benefício é na velocidade de aquisição, e aí, por consequência, na frequência analítica. Em azul, nós temos aqui, por exemplo, um equipamento com uma sensibilidade normal, em vermelho e verde, um equipamento como o nosso, que tem alta sensibilidade. Então, a gente pode pegar aqui para uma solução teste de 1 ppb, com equipamento de sensibilidade normal, nós temos essa intensidade, e com equipamento de alta sensibilidade, a gente tem, por exemplo, 10 vezes mais intensidade. Essa escala aqui também não é linear, tá? O que acontece? Quando você tem maior sensibilidade, você pode tentar abrir mão de algum dos parâmetros de aquisição da técnica de CP-Mass, por exemplo, o tempo de residência, ou até mesmo o número de scans, buscando aumentar a velocidade de detecção, ou seja, reduzir o tempo de análise por amostra, sem comprometer a precisão das medidas, do que fica provado aqui com esses resultados de desvio padrão relativo. Então, por exemplo, com o nosso equipamento, a gente consegue aumentar a velocidade em cerca de 5 vezes para possibilitar a análise de mais de 80 amostras por hora, determinando, por exemplo, 23 elementos, sem comprometer a precisão das medidas. Então, o benefício da alta sensibilidade também pode vir com o aumento da precisão ou aumento da velocidade, sem comprometer a precisão. Falando um pouco das aplicações para a técnica de CP-Massas, eu começo com a análise de especiação química em alimentos, onde o equipamento de CP-Massas ele não tem condição de separar espécies, ele trabalha como um detector elementar total. Então, aqui a gente vai começar a falar além da determinação elementar total, para chamar o título dessa palestra. E aí a gente pode agregar a técnica de cromatografia, por exemplo, cromatografia líquida, acoplar essa técnica a um equipamento de CP-Mass, porque aí a técnica de cromatografia ela tem como característica separar as espécies, mas ela não tem detectores sensíveis para baixas concentrações. E aí a gente usa agora os CP-Massas como um detector sensível para as espécies que são separadas pela coluna cromatográfica ou pelo sistema cromatográfico. Então, aqui, com o acoplamento da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com a técnica de CP-Massas, nós estamos buscando a separação e detecção efetiva das diferentes espécies. Por que isso é importante? Vamos tomar aqui como exemplo a especiação de arsênio. Nós temos que as espécies inorgânicas de arsênio, elas apresentam maior toxicidade do que as espécies orgânicas. O arsênio ele pode estar presente em uma matriz, por exemplo, num solo, quando do cultivo de uma planta, devido ao uso de pesticidas ou inseticidas, e aí o arsênio ele pode estar na sua forma orgânica, que tem essa toxicidade reduzida, e com o tempo, esse arsênio orgânico ele pode ser convertido à sua forma inorgânica, portanto, mais tóxica. Então, se justifica um estudo de especiação para tentar determinar individualmente cada uma dessas espécies, tá? E aí, claro, a gente tem como desafio desse tipo de análise de especiação que a concentração dessas espécies é da ordem de sub-ppb, em muitos casos até ppt, então precisamos de um equipamento de CP-Massa sensível, e, claro, um sistema de separação. Então, aqui estão as condições de separação, e aqui alguns parâmetros do ICP óptico. Eu destaco aqui o consumo de argônio, que foi o consumo total de 11 litros por minuto, que chega aí a uma economia de 50%, 40% frente a outros ICPs massas presentes no mercado, para trabalhar com um tipo de aplicação como essa. Por que a gente consegue trabalhar com plasma que é econômico? Porque o nosso sistema, que é uma patente, ele consegue fazer essa transferência de energia da bobina para o plasma de forma mais eficiente. Nós temos uma bobina que e aí, consequentemente, nós temos uma redução no consumo de argônio para manter o plasma estável. Nós não temos problemas
com descarga secundária, porque a nossa bobina de radiofrequência ela é aterrada, por isso que o nosso sistema não usa aqueles escudos para justamente equilibrar o plasma, por conta de problemas de descarga secundária. Então, nós temos um plasma balanceado, inclusive com alto desempenho para plasma frio. É claro que a gente pode variar o consumo total de argônio a depender da potência de radiofrequência, mas o nosso equipamento ele não trabalha com consumo total de argônio acima de 12,5 litros. Então, isso representa uma economia significativa em termos de custo operativo pela técnica de CP massas, que a gente sabe que o maior custo de um equipamento de CP é justamente o consumo de argônio. Falando dessa nota de aplicação, então aqui está o perfil obtido por HPLC acoplado à técnica de CP massas, onde cada uma das espécies foi separada de maneira eficiente e quantificada de maneira eficiente, tá? Foi feito um teste de robustez com concentração de cerca de 1 ppb para cada uma das amostras, e aí os resultados aqui mostram que realmente a estabilidade foi bastante alta. Isso se deve também à nossa interface, que é a mais robusta do mercado, porque nós temos um bombeio bilateral, então uma maior eficiência de bombeio frente à interface típica do mercado, que tem um bombeio unilateral, e isso vai resultar em uma maior deposição de material na interface. Além disso, a nossa interface ela atua como célula de colisão e reação. Os gases são introduzidos no skimmer cone, então nós temos uma região de alta pressão. Aqui as interferências elas são removidas antes de entrar na região de alto vácuo, ou seja, no espectrômetro de massas. Um dos benefícios de fazer a remoção das interferências e usar na interface a célula de colisão e reação é que nós temos uma troca mais rápida entre modos com gás e sem gás, ou de gases distintos. Nós não temos um requerimento de gás de alta pureza, porque já estamos separando as interferências na interface. O nosso equipamento também é compatível com gerador de hidrogênio, tá? O que pode representar ainda uma redução de custo em médio e longo prazo, porque não há necessidade de ter garrafas de hidrogênio. Além disso, nós contamos com a ferramenta Boost, que aplica uma voltagem positiva na entrada do skimmer cone. Então, os íons eles são reacelerados, os íons dos analistas são reacelerados para o interior do espectrômetro de massas. Então, mesmo para modos com gás, a gente aumenta a sensibilidade e, ao final, obtém menores limites de detecção. Então, fizemos uma curva de calibração, voltando aqui para a nota de aplicação, começando em 100 ppt até 2,5 ppbs, onde os limites de detecção estão todos da ordem de baixo ppt, cerca de 2 ou 3 ppts para todas as espécies. Foi feito um estudo de balanço de massa, então o aceno total foi determinado pela técnica de CP massas, e em seguida cada uma das espécies foi determinada pela técnica de cromatografia líquida acoplada à técnica de CP massas, fechando o balanço de massa, demonstrando a exatidão e que não houve perdas ao longo do processo de separação. E com a curva de calibração, foi possível determinar individualmente a concentração de cada uma das espécies em sucos de maçã. E aí eu destaco que esse suco 2 ele apresentou as menores concentrações de arsênio, tanto em termos totais quanto em termos das espécies individuais, e isso se deve porque esse é um suco orgânico. Também uma outra aplicação que vai além da determinação total elementar é o estudo de razão isotópica de chumbo, justamente para buscar entender a autenticidade de amostras de charuto. As amostras aqui foram preparadas, foram digeridas, um total de 16 amostras. Aqui eu destaco algumas condições instrumentais, onde, nesse caso aqui, essas razões isotópicas de chumbo foram monitoradas para tentar buscar entender a origem desses charutos, então uma certa pegada forense aqui nessa aplicação. Em termos de resultado, o primeiro que tem que se cuidar são os parâmetros de aquisição, dentre eles o tempo de residência ou dwell time
assim como o número de scans por réplica, para justamente tentar obter a maior precisão possível, porque quando a gente faz estudo de razão isotópica, a precisão ela tem que estar lá nas casas decimais, porque a diferença entre a razão isotópica de uma amostra para outra é muito pequena. Então, foi ajustada a sensibilidade, a estabilidade, tanto para o chumbo quanto para o talho, que aqui nesse caso foi usado como um padrão interno para a correção de MES-Bayes, e a gente também tomou como referência a técnica mais indicada para a razão isotópica, que é a técnica de multicoletor. Ao final, com o nosso equipamento, a gente conseguiu, nas condições otimizadas, para diferentes razões isotópicas de chumbo, trabalhar com uma precisão com RSD de 0,02%, que é a maior do mercado para equipamentos de CP massas que tem um quadrupolo como analisador de massas. Isso é possível por conta também do nosso espelho refletor de íons, que a gente tem um melhor controle da reflexão e focalização do feixe de íons na entrada do quadrupolo. Nós temos um controle tridimensional do ponto focal, então isso ajuda a melhorar também a precisão, além de poder modular a sensibilidade. Isso é provado com esse experimento de fluorescência laser, onde o perfil de reflexão do feixe iônico a partir do espelho ele é perfeitamente circular, indicando que sim, nós temos um controle tridimensional do ponto focal. Então, com esse espelho, que é uma patente da Analytic Iena, é aí que a gente alcança a maior precisão e também a maior sensibilidade do mercado, devido à presença do espelho. Voltando para a nota de aplicação, o que nós temos aqui é que vários elementos foram determinados nessas amostras de charuto, tá? E eu já destaco que para cádmio e chumbo já é possível ter uma ideia que a concentração desses elementos ela é um pouco maior para aqueles charutos que são de Cuba, mas ainda assim, devido à variação, não é possível inferir apenas com a concentração total desses elementos, que de fato um charuto sem identificação é de uma determinada origem ou não. Por isso que a gente avança para estudos de razão isotópica, porque aí sim, monitorando a razão entre diferentes isótopos de chumbo, nós conseguimos agrupar esses charutos de acordo com a sua origem. Então, por exemplo, charutos cubanos, que têm um grande apelo, podem ser agrupados no seu grupo e diferidos de charutos de outras proveniências devido ao estudo a esses resultados de razão isotópica. Também, eu já estou acabando, esse é o último trabalho que eu trago, é possível também avançar nesse estudo de razão isotópica, por exemplo, para amostras de leite, para também descobrir a origem ou um tratamento para esses leites. As amostras foram preparadas, a gente pode prover mais detalhes depois. Aqui estão algumas condições instrumentais, e aqui a sensibilidade ela foi otimizada para o isótopo 44 de cálcio, e as seguintes razões isotópicas entre diferentes isótopos de cálcio foram consideradas nesse estudo. Como primeiro resultado, foi feito um estudo com relação ao sinal de fundo, usando aqui a técnica de plasma frio, que é bastante robusta com o nosso equipamento, então por isso que eu trouxe essa aplicação como exemplo. No exemplo anterior, a gente trabalhou com condições normais de plasma, aqui a gente usou o plasma frio, porque o cálcio tem essa possibilidade, reduzindo a potência de radiofrequência, de reduzir o sinal de fundo, que foi confirmado aqui, por exemplo, frente a um sinal de fundo para um branco e um padrão de cálcio, com plasma frio, que a gente consegue reduzir significativamente o sinal de fundo. E, além disso, também foi feito um estudo e uma correção de MES-Bayes para os diferentes isótopos de cálcio, para justamente buscar medidas com alta precisão na razão isotópica. O que acontece? Em termos de resultado, 15 amostras de leite diferentes foram consideradas. Mesmo na razão isotópica, existe uma certa variação, mas ela não é tão significativa, e às vezes a razão isotópica ela não consegue dar um input
quando da origem ou do tratamento do leite, por exemplo, aqui um leite sem lactose, e aí também é possível obter resultados a partir da razão e obter resultados de composição isotópica, que é calculada frente à razão entre diferentes isótopos medido na amostra, dividido ou normalizado, melhor dizendo, pela razão isotópica de um padrão certificado, como, por exemplo, do NIST. Aí, a partir desse resultado, obter resultado de composição isotópica e aí sim tentar aqui agrupar as amostras e ver se é possível diferenciá-las com essa informação de composição isotópica. Claro que para isso, uma vez mais, é necessário trabalhar com alta precisão, porque mesmo na razão, mas assim como na composição isotópica, sem alta precisão não é possível fazer estudos de razão isotópica. Um outro benefício que ajuda o nosso equipamento a ter essa performance diferenciada para esse tipo de aplicação é que nós usamos um detector que é apenas digital, tá? Ele é um detector completamente digital, então a gente não tem que combinar, o nosso equipamento ele não tem que combinar uma detecção dual, que combina uma eletrônica digital com uma eletrônica analógica, que com o tempo ela perde estabilidade, e aí você tem problema de fazer a calibração cruzada, você pode perder estabilidade. Além disso, a detecção apenas digital, ela é mais rápida do que a detecção em modo dual. O modo dual, ele é requerido para os demais equipamentos, porque o modo, a eletrônica digital, ela tem uma certa resposta de detecção linear. A partir de um determinado ponto, ela não tem uma resposta linear e, por isso, você tem que trabalhar no modo analógico. Como é que a gente consegue ampliar a nossa faixa de detecção usando apenas esse modo digital? Porque o nosso detector, ele atua com ele trabalha com atenuação digital do sinal. Então, tem dois benefícios. A gente consegue atenuar o sinal com essa previsibilidade da fotomultiplicação, fazer essa atenuação para ampliar a faixa de detecção, de resposta dinâmica de detecção. E, além disso, a gente também aumenta a vida útil do detector frente a outros detectores, porque sem esse excesso de amplificação, a gente reduz o desgaste dos dinodos do detector. Então, também, além de uma contribuição analítica, em termos de precisão e operação, a gente também tem um benefício aí de prolongar a vida útil do detector. Então, como a slide final dessa aplicação, com os resultados de composição isotópica entre os diferentes isótopos de cálcio, de fato é possível separar amostras de leite de acordo com a sua origem ou tratamento. Então, leites para crianças, leite de soja está agrupado numa outra caixinha aqui. Temos leite enriquecido, também temos leite sem lactose, então sendo possível fazer esse estudo por meio da razão isotópica. Para terminar, eu gostaria de dizer que a Analytchiana ela tem todas as informações que eu trouxe aqui, elas são públicas, e vocês podem obter essas informações a partir do site oficial da Analytchiana, essas notas de aplicação, assim como outras notas de aplicação, que vão também para a técnica de CP massas, além da determinação total elementar, e também nós vamos ter o prazer de compartilhá-las com vocês em caso de necessidade. Em caso de informações adicionais, vocês podem buscar contato com a ProAnálise, que é um dos nossos distribuidores aqui no Brasil, ou entrando diretamente em contato conosco, da Analytchiana, que vai ser um prazer estabelecer esse contato com vocês. E eu gostaria de agradecer bastante pela atenção de todos, pela participação nesse webinar, e fico agora disponível para perguntas, dúvidas ou curiosidades que vocês tenham dessa apresentação. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigada. Eu não sei se você está tendo acesso agora, sim, ali às perguntas. Tem uma pergunta ali no chat. Então, o Geraldo questionou qual a melhor maneira, a maneira adequada, né, de realizar a limpeza e manutenção da tocha. Tá.
A limpeza e manutenção da tocha, eu ainda estou... deixa eu só parar de partilhar, porque senão vai ficar... Pronto. Geraldo, né? Geraldo, obrigado pela pergunta. A limpeza da tocha, isso aí não tem uma regra, tá? Eu costumava limpar, por exemplo, com ácido nítrico 1%, tem gente que gosta de limpar com uma mistura de água régia diluída, né? Que na verdade não seria nem tanto uma água régia, mas você acaba diluindo essa mistura de uma água régia original, você dilui para uma concentração de 1% e deixa em contato somente as partes de quartzo, tá? Da tocha. Tem gente que gosta de limpar com ácido 10% e aí deixa por um tempo menor, tem gente que deixa com ácido 1% overnight. Então, a limpeza da tocha, ela eu diria, muito particular. Tem um laboratório que faz de um jeito, tem um laboratório que faz de outro. Eu costumava fazer com ácido 1%, 2%, não mais do que isso. Ou se tivesse muito depósito, aí sim eu partia para ácido 5% ou 10%, mas não gostava de deixar mais do que meia hora. Tá? Essa seria a minha indicação como um primeiro estágio. E aí tem, Rodrigo, uma pergunta da Dayana. Como são definidos os tempos de integração dos elementos? Qual critério é utilizado? Excelente pergunta. Obrigado, Dayana. Também, isso vai depender de vários fatores. Primeiro fator, e aí a gente pode tratar desse tempo de integração, Dayana, tanto para qualquer técnica analítica, que eu diria pelo menos as espectrométricas, tá? O tempo de integração ele pode ser uma característica de um elemento, ou ele pode ainda ser a característica de algum elemento frente a uma determinada matriz. Então, se a gente pensar, para a água, a maioria dos elementos, a gente não vai ter tanto problema, a gente pode trabalhar com tempo de integração de, por exemplo, ICP ótico de 1 segundo, 3 segundos, estaria ok. Para a técnica de CP massas, aí a gente já é uma técnica mais rápida, a gente está falando de milissegundos ou até microsegundos. Mas quando a gente tem, às vezes, uma amostra que tem um conteúdo de matriz diferente, por vezes, para obter uma maior estabilidade de sinal, a gente pode ter que aumentar esse tempo de integração. Em alguns casos, para a técnica de CP ótico, além da característica da amostra e do elemento, às vezes também tem uma condição de em qual concentração aquele elemento ele está na solução analisada. Então, por exemplo, você pode às vezes ter um mesmo elemento que, em tese, se você está trabalhando com uma concentração para aquele elemento, que eu diria que é mais tranquila para a técnica analítica eleita, você pode trabalhar com tempo de integração, mas às vezes você já sabe que esse elemento está numa concentração mais baixa, perto do seu limite de quantificação, aí você pode acabar aumentando o tempo de integração para tentar pegar uma medida um pouco mais precisa, um pouco mais estável. Então, você pode tentar jogar com o tempo de integração dessa maneira. Também não existe uma regra, tentativa e erro, tentativa e observar o resultado para você chegar a estabelecer, não, esse tempo de integração está adequado, olha, precisão não está tão ruim, mas será que se eu aumentar um pouco o tempo de integração não melhora isso? E aí você encontrar esse caminho, claro, quanto maior o tempo de integração também, vai ser maior o tempo de aquisição, então tem que considerar esses fatores. Nós temos mais duas perguntas, acredito que ainda dá tempo para essas duas. E o pessoal que não conseguiu ainda fazer a pergunta, ou quer fazer posteriormente, pode mandar para os e-mails ali, pode mandar para o meu e-mail ou para o e-mail do Rodrigo, especialista 2, e a gente também responde depois. Então, Rodrigo, se ainda puder responder, a Juliana questionou qual a pureza do argônio utilizado nos equipamentos? Tá, a pureza depende de qual equipamento a gente está falando. Além de qual equipamento que a gente está falando, depende também de que nível você quer chegar. Então, por exemplo, a gente trabalha com a pureza lá 99,996, isso depende também. Cada fabricante tem o seu próprio requerimento. Em alguns casos, embora você tenha um requerimento
de pureza, por exemplo, você também vai ter que, se você não trabalhar com gases de alta pureza, você pode ter um impacto analítico. Obrigada. E a Amanda, então, para a gente finalizar, ela pede para explicar melhor o que seria o sinal de fundo e o que pode aumentar esse sinal. Bom, o sinal de fundo, ele é aquele sinal que ele é característico. Por exemplo, você introduz uma solução branco, por exemplo, e por mais que você não tenha adicionado o teu analito ali, aquela medida, aquele sinal, ele é constante do sistema ou daquilo que você está usando. E claro que se você tiver alguma interferência naquela, por exemplo, eu tratei aqui da redução do sinal de fundo usando plasma frio, né? Por quê? Porque nós temos que o plasma ele é feito de argônio, razão massa carga 40, o sódio, um dos isótopos, está ali no 40, então você tem que, mesmo se você não adicionar sódio não, desculpa, cálcio, se você não adicionar cálcio numa solução, você já vai ter uma contagem residual, um sinal de fundo residual, devido apenas à presença do argônio. Então, isso seria o sinal de fundo. E claro que quando a gente está trabalhando com qualquer técnica analítica, a gente está buscando reduzir o sinal de fundo e aumentar o sinal do analito, para que a gente consiga, no final, atingir melhores limites de detecção. Então, o sinal de fundo, ele é aquilo que está constante e é introduzido no sistema. Em certa medida, ele pode ser em decorrência de vários fatores, incluindo a presença de alguma espécie interferente que está ali ou na tua solução, ou que, enfim, vai contribuir para esse sinal. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos os participantes. Quem não conseguiu ter a sua pergunta feita aqui, quiser mandar o e-mail para a gente, pode nos acionar ali, outras dúvidas, ou precisando das notas de aplicação. A gente também está com o webinar gravado, então, querendo a gravação, pode nos solicitar por e-mail, a gente envia posteriormente. A gente vai ter na sequência para análise mais webinars, uma semana que vem. Então, fiquem atentos aí às nossas redes e participem dos nossos eventos, dos nossos webinars. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada a todos. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês todos pela participação. Obrigado, pessoal da ProAnálise, por promover esse webinar, e a gente segue à disposição para quaisquer dúvidas futuras. Muito obrigado e desejo um bom dia a todos.